Eu fico preocupado com gente que só prega riqueza e grandeza, como se a nossa vida espiritual dependesse disso. Porque hoje tem muita gente decepcionada com Deus, porque não teve a maturidade e a espiritualidade ou o ensino correto. Quantos crentes hoje, que na hora que vem uma dorzinha, um problema, ou morre um parente, ou morre um irmão, ele dispara contra Deus, dispara contra a igreja, dispara contra a Bíblia. Um homem que tem medo de pecar, ele não anda no caminho dos pecadores. Nu eu vim da terra, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor Deus para todos sempre. Da palavra de Deus. Então nós queremos louvar ao Senhor pelas vossas vidas e dizer da nossa alegria, do nosso prazer de sempre tê-los aqui conosco, adorando e glorificando a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje é o pastor Luiz, ontem foi o pastor Wagner. Pastor Luiz, sente aí. Nós falamos que estaríamos abordando sobre Deus e a pandemia, ou seja, esse momento que se trata aí desse Covid-19. O que a Bíblia tem a ver com isso? Como é que a igreja pode responder a isso? Por que isso acontece com crentes? E eu quero que todos que estão acompanhando, hoje eu vou pedir, o pastor vai ler as referências do texto bíblico. Eu citarei aqui algumas de cor, mas vou fazer preferência que ele leia para que você também anote essas referências, ok? Jó capítulo 1, versículos, vamos ler apenas o 21 e o 22. Você que tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo essa leitura da palavra de Deus, ok? Muito bem. Queridos, nós estamos juntos para seguirmos aqui a leitura da palavra de Deus. Diz assim, 20, Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma. Queridos, nós iremos falar sobre Deus e a pandemia. Eu coloco aqui na introdução que atualmente nós temos visto cristãos com pensamentos e exposições lógicas erradas quanto à pessoa de Deus. E a causa disso é a má leitura da Bíblia, incluindo a interpretação, e também os ensinos das ditas teologias, conhecidas hoje como teologia do processo, teologia relacional, teologia do teísmo aberto. Essas teologias que ensinam que Deus aprende conosco, que ensinam que Deus se surpreende conosco, que Deus ele sente conosco, que Deus está sujeito ao nosso universo. Uma teologia que limita a Deus, que o diminui, o que na verdade é uma dissonância da antiga teologia tradicional ortodoxa, que eleva, que exalta, que coloca Deus no seu zênite, no seu patamar, na sua essência, como o Pantocratos, como Deus Todo-Poderoso. Mas hoje essas teologias que estão se construindo nesse nível, elas limitam a Deus. Isso inclui também a teologia da prosperidade.
que não aceita a doença, que não aceita a crise, que não aceita nada. E quando essas coisas, elas não saem como tais pessoas querem, então passa para o campo da negatividade da pessoa de Deus. Então, a princípio, eu quero dizer que é por demais importante. É urgente a necessidade de cada crente se voltar para a palavra e entender realmente o que é a palavra de Deus. Por isso que hoje eu quero tratar sobre isso. Nós sabemos que quando falamos do homem, o homem é um ser pequeno, efêmero, mas que na verdade, como diz o Salmo 8, 1 a 4, ele é uma criatura de Deus, é a coroa da criação. Ele vive em um aspecto temporal, só que o Deus que o criou é atemporal, é eterno, é soberano, é divino. Então é preciso saber fazer essa distinção. Mas é claro, nós podemos analisar que esse Deus que cria o homem, esse Deus tão grandioso e soberano, que governa tudo, a própria teologia evidencia que por vezes ele se limita. E se nós não entendermos isso, nós vamos criar problemas grandiosos. E aqui eu quero começar pontuando isso. Quando eu falo, por exemplo, da soberania de Deus, quando você observa, ainda que teologicamente tal premissa não apareça na Bíblia, mas apareça domínio, como está lá em Daniel 4, Deus é quem estabelece, também no capítulo 2, Ele é quem coloca, Ele é quem tira. Aí está falando da soberania desse Deus Todo-Poderoso. Visto que Deus é soberano, porque Ele é quem cria tudo, está lá em Gênesis 1. Agora, Ele dá essa liberdade a esse ser humano. Isso aqui é muito, quando eu entro nesse terreno, é um terreno que a gente tem que saber como pisar, porque criou-se um diálogo quase indecifrável entre Pelágio e Agostinho, que na verdade, enquanto que um despreza o livre-arbítrio do homem, o outro já leva em essência o livre-arbítrio, como fez Armínio. Então, até entre essa questão de Calvino e Armínio, houve exageros em ambas as partes. Mas o que nós podemos analisar é que Deus é soberano, e na sua soberania, Ele cria a terra, Ele cria o céu e Ele cria o homem. E nós sabemos que Deus dá limites ao homem. Quando você lê Gênesis capítulo 2, versículo 15, você pode muito bem entender isso. Então nós temos que analisar o que é essa soberania de Deus e em que ponto eu estou envolvido. É bem verdade que Deus, Ele concedeu o livre-arbítrio para o homem. Agostinho dizia que esse livre-arbítrio, ele ficou corrompido. Mas preste bem atenção que seria até uma crueldade de Deus condenar alguém que não tivesse livre-arbítrio ou poder de escolha. Então isso é muito sério. Então perceba que houve esse exagero, mas eu entendo que mesmo depois de Calvino e seus intérpretes intensificam isso de um modo não tanto espiritual, mas mais acadêmico, o que gera uma grande complicação, porque a Bíblia, ela não se trata de questões acadêmicas. A Bíblia, ela é espiritual. E Teodoro Beza, ele assume essa postura e traz muitas questões para o campo da lógica, querendo responder de modo acadêmico. Então isso não vai ser bom, isso não vai ser importante. E aí você tem também do lado de Armínio um exagero ao livre-arbítrio. O certo é que entre Calvino e Armínio, os dois estavam procurando entender tanto essa soberania como esse livre-arbítrio, essa questão do determinismo. Mas podemos dizer que os dois estavam procurando essa verdade. E há coisas na Bíblia que nós nunca vamos entender por completo. Daí a necessidade de nos contentarmos com o que está revelado. E como diz o próprio um certo escritor, a gente não deve cavar demais para não atoldar a água.
A Bíblia, o que está nela, é o suficiente para o nosso prazer, para o nosso enlevo, para o nosso crescimento espiritual, ok? Então prestem bem atenção que Deus, Ele é esse ser soberano, Ele é esse ser divino. E quando a gente lê, por exemplo, o próprio profeta Isaías, capítulo 55, lá pelo verso 7 e 8, ele vai dizer: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então nós temos que atentar para isso. Deus, Ele está acima de todo ser humano, e jamais iremos compreender na essência, esse ser absoluto. Então a grande questão é: pastor, e diante dos males que a vida nos traz, diante dessas circunstâncias que a vida ela nos apresenta, aonde está Deus? Por que Ele deixa essas coisas acontecerem? Muitos fazem essa pergunta, e na verdade, alguns diante dessa postura, quando vem crise, quando vem enfermidade, quando perde o emprego, quando acontece alguma coisa contrária, agem com palavras grosseiras, atacando a Deus, atacando a fé, atacando a Bíblia, como fez o filósofo Voltaire, dentre outros, que quando as suas vidas foram solapadas por flagelos, crises, doenças, passaram a criticar a Deus. Vê aqui que ele está falhando, não sei o que é. Passaram a criticar a Deus, e isso foi muito sério. Então nós devemos ter todo cuidado para não partirmos para esse viés. O que cada cristão, me escute aqui, crente salvo, me escute aqui, serva de Deus, querido servo do Senhor, me escute aqui esta noite, em nome de Jesus. Só trocar aqui o microfone. Obrigado. Glória a Deus. Então me escutem, por favor, cada um dos irmãos. Quando vier a tragédia, o mal, quando vier crise, a coisa que você deve fazer é que, como Deus é soberano, como Ele me criou e como Ele criou a você, Ele está no controle de tudo. E como Ele é onisciente, é sábio, e tudo concorre para o louvor da sua glória, se eu de fato conheço a sua palavra, eu vou adorá-lo, glorificá-lo, como diz Paulo, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós temos que nos aquietar no momento de crise e entender que o Deus que fez os céus, o Deus que me fez e te fez, Ele está no controle de todas as coisas. Salmo 22, 28, Salmo 139, 16. A Bíblia diz em João 16, 3, 3: no mundo tereis aflições. Ou seja, nenhum crente pode alegar que a Bíblia não adverte. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, doenças, crises, lutas, problemas, epidemias. Nós iremos passar por tudo isso. Agora Jesus diz: eu venci o mundo. Então a Bíblia, ela já deixa claro que nós teremos aflições. Como é que diz o Salmo 22? 28. 22, 28, vamos lá. Porque o reino é do Senhor. O reino é do Senhor. E Ele domina entre as nações. Isso. O reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Então pronto, tudo é dele. Se eu sei que Deus está dominando tudo, eu vou deixar no controle dele. É isso que eu preciso entender. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Isso. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Deus está no controle. Ele domina entre as nações. Ele te fez, e quando você não sabia de nada, Ele te via na formação do próprio ventre. Mateus capítulo 10, verso 29 a 31. Então, querido irmão, querida irmã, saiba que Deus é soberano, saiba que Deus é Senhor, e que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá.
Então você precisa atentar para essa realidade bíblica. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Isso. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Então pronto, esses versículos que o pastor está lendo é para que você tenha uma ideia de que Deus é soberano. E se Ele já escreveu toda a tua história, e se Ele é o Senhor do universo, será se Ele não está assistindo tudo isso? Será se Ele não está vendo tudo isso? E como o próprio Jesus deixou claro, vocês nesse mundo terão aflições. Jesus nunca disse que a igreja estaria livre de todas as pragas, de todas as epidemias, de todas as lutas. Eu já expliquei aqui na oração do Pai Nosso, quando a própria Bíblia diz assim: mas livrai-nos do maligno. Então nem sempre do mal Deus vai nos livrar. Agora do maligno Ele nos livra sempre. E é muito claro que quando você lê Tiago capítulo 12, Atos capítulo 12, Deus livrou Pedro da prisão, mas não livrou Tiago. Por que Deus não livrou? A soberania dele, o poder dele, a escolha dele. Então nós precisamos atentar para isso. E antes que eu adentre no tema predito, eu fiz aqui a questão de ler no livro de Jó. Quando você lê esse capítulo 1 de Jó, eu divido ele em 3 partes. Na primeira parte, que eu olho para esse livro de Jó, eu vejo a vida do homem Jó. Vocês já observaram por que Deus começa falando da vida de Jó? Vocês já observaram como é que Deus começa tecendo comentário da vida de Jó? Isso é tão interessante que a estrutura no hebraico começa dizendo: havia um homem, Ish, Raiá, Ve'eretes, Uz, havia um homem na terra de Uz. Agora quando ele começa dizendo, havia um homem na terra de Uz, ele dá 2 coisas importantes para esse homem Jó. A primeira coisa que Deus diz de Jó é que ele era íntegro e ele era reto. Prestem bem atenção que essa palavra íntegro, ela é a palavra tan do hebraico. Essa palavra tan quer dizer perfeito, completo. Essa palavra quer dizer belo, boa saúde, saudável. Essa palavra tan no hebraico, ela fala de uma pessoa normal, de uma pessoa calma. Jó era tudo isso, mas ela prossegue dizendo também que ele era um Iachá. Esse Iachá era correto, plano, agradável, reto, justo, honesto. Mas em prosseguimento ele era um Iaré, ele era um reverente, ele era um homem temente, ele era um homem medroso. Medroso aqui no sentido de respeito para com Deus. Então observem como é que a Bíblia começa descrevendo a Jó. Começa falando do seu caráter, e depois é que ela aponta a espiritualidade de Jó. O interessante é que quando a gente olha para esse homem Jó, ainda diz que ele se desviava do mal. A palavra desviar do mal, Ra, era algo ruim, algo maligno, desagradável. Jó era esse homem. Mas há 2 coisas importantes na vida de Jó. 2 coisas importantes: maturidade e espiritualidade. Jó tinha essas 2 coisas. Além de caráter, de integridade, de vida íntima com Deus, ele tinha integridade e ele tinha maturidade e espiritualidade. Sabe por que é interessante começar falando da vida do homem Jó? Desse homem íntegro, desse homem reto, desse homem que se desviava de coisas malignas. Jó é aquele que se enquadra no capítulo 1, verso 1 a 3 de Salmos. Ele não se assentava, ele não se detinha no caminho dos pecadores, ele não andava na conduta dos ímpios. O prazer de Jó era na lei do Senhor. Jó era aquele homem que estava no Salmo 34, 14.
Aparta-te do mal e faz o bem. Procure a paz e segue-a. Jó era esse homem. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem reto. Jó era um homem que se desviava do mal. E perceba que é assim que se vislumbra, é assim que se prefacia o livro de Jó. Mas há uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui. Jó tinha maturidade e Jó tinha espiritualidade. Só que essa maturidade e essa espiritualidade de Jó era produto do temor a Deus. Era produto do Iaré, que era reverência. Um homem que tem temor a Deus, um homem que tem reverência para com Deus, um homem que tem medo de pecar, ele não anda no caminho dos pecadores. Ele quer ser íntegro, ele quer ser sincero. Não era apenas uma moralidade imposta. Aqui, essa vida de Jó, integridade, retidão, desvio do mal, era por causa do temor a Deus. Uma pessoa que busca o temor a Deus é sincero. Uma pessoa que busca o temor a Deus foge do pecado. Uma pessoa que busca o temor a Deus tem reverência. É por isso que lá em Provérbios 1:7 está escrito: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia começa falando desse homem Jó. Nós podemos analisar que Jó tinha uma vida equilibrada. A vida de Jó era marcada de felicidade. Primeiro, ele era um homem íntegro e sincero. Segundo, ele tinha uma família linda. Não era só linda a família, era uma família unida. Os filhos faziam banquetes uns na casa dos outros. Era linda a união da família de Jó. Era maravilhosa. E você pode perceber que a espiritualidade de Jó era tão grande que ele quer que essa espiritualidade que ele tinha, também os filhos tivessem. Jó, ele fazia sacrifício até por pecados ignorantes que talvez os filhos tivessem cometido. Então perceba que a espiritualidade de Jó, ela é uma espiritualidade que ele quer que os filhos também sejam alcançados por ela. Como seria bom se tivéssemos pais como Jó, homens cristãos como Jó, que na verdade tivessem essa espiritualidade, esse equilíbrio. Mas pastor Ziel, e por que o senhor está começando a falar sobre a espiritualidade de Jó, a vida de Jó? Porque primeiro, se ele tinha espiritualidade e se ele tinha maturidade, é isso aqui que vai dar estrutura para a vida dele. Porque tem muito crente que só quer ter espiritualidade, mas não tem maturidade. Tem muito crente que é espiritual, mas é menino. Tem muito crente que tem uma fé e uma crença exagerada, sem equilíbrio, porque não tem maturidade. Jó, ele tem tanta maturidade como ele tem espiritualidade. É por isso que é importante, é maravilhoso atentar para isso aqui. Quando você prossegue na leitura do livro, em todas as páginas, vocês irão encontrar um Jó que tem equilíbrio, um Jó que tem maturidade. E isso é muito importante para eu começar dizendo isso aqui. Quantas pessoas não estão sendo hoje atingidas por crentes que estão tendo visões, revelações, profecias, as quais são exageros? E outros que na hora que vê um irmão doente acusa: essa tua doença é pecado, essa tua doença aí é porque tu tem alguma coisa escondida. Falta de maturidade e de espiritualidade. Em 1 Coríntios 2:14, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo. Quem tem espiritualidade e equilíbrio é como Jó. Você vê que a casa de Jó era equilibrada, a família era equilibrada, e a vida espiritual de Jó era equilibrada. Então, a segunda coisa que você vai ver no texto é o adversário de Jó. Esse adversário Jó não vê, mas fala-se que houve-se um encontro em um aspecto celestial. Filhos de Deus e os anjos foram se apresentar, lá foi Satanás. Alguns estudiosos apresentam duas concepções para essa passagem.
Alguns dizem que na verdade aqui não está se tratando de Satanás. Algumas traduções, isso por causa da expressão Ha-Satan, que vem precedida do artigo. Eles dizem que seria um anjo que na verdade era enviado por Deus, e esse anjo avaliava os homens na terra, tanto os seus vícios como as suas virtudes. Esse anjo seria como um adversário, diante de Deus acusava os erros dos homens. Ele levava também as falhas dos homens para Deus. É claro que é questionável essa posição. Outros declaram mesmo que aqui era Satanás. Só que a problemática é porque se isso acontece, aí ele vai entrar no reino celestial, que esse anjo aqui tinha acesso. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. O certo é que você tem um Jó lá em cima, que tem equilíbrio, que tem espiritualidade. É esse Jó que tem uma vida e um caráter ilibado. É esse Jó que tem uma vida estruturada, que o diabo vai bagunçar a vida dele. Queridos, a Bíblia diz claramente em 1 Pedro 5,8, que Satanás aí é adversário. Em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrio, vigiai. O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor procurando a quem tragar. Aí quando você vai para a própria palavra de Deus, lá em Apocalipse 12:10, ele é chamado de acusador dos irmãos. Prestem bem atenção. Aí quando você lê Tiago 4:7, a Bíblia diz que é para a gente se humilhar, resistir ao diabo e ele fugirá. Mas esse inimigo, ele chega à presença de Deus. E aí o Senhor Deus elogia Jó e diz: tem visto o meu servo Jó? E aí começa novamente a dar ênfase à vida pura, como eu já falei, ao Tam, ao Iachá, ao Iaré, ao Rá, que ele fugia do mal. Ele era esse homem íntegro, saudável, correto, puro e de comunhão íntima com Deus. Deus o elogia. Satanás disse: mas também, quem não faria o que Jó faz para ti? Agora tire a sebe, arranca os bens. Satanás, que é acusador, ele estava dizendo que a vida de Jó, a fidelidade dele, a crença dele era por causa dos bens, era por causa da riqueza, era por causa da linda família. Deus disse: tudo bem, então toque em tudo, só não na vida. Ele tocou em tudo. Então você tem essa segunda caracterização. O diabo entra como adversário, opositor. Olhe para cá, querido irmão, querida irmã. A primeira coisa que eu quero dizer aqui nessa oportunidade é que a minha e a tua integridade não nos isenta de ser atacado por lutas e por Satanás. Coloque logo isso na sua mente. E você precisa ter espiritualidade e equilíbrio e maturidade para entender isso. Só em você ser íntegro, só em você ser aquela pessoa de caráter e de comunhão com Deus e de oração, não quer dizer que o mal não vai bater à sua porta, não quer dizer que a doença não vai lhe atingir. Jó orava e cercava a casa com oração, mas o mal veio. Então fica provado, a primeira coisa é que a minha vida de integridade e de oração não me isenta de problemas, de lutas, não me isenta de crises, de doenças. Eu preciso entender isso e pregar isso, porque hoje tem muita gente decepcionada com Deus, porque não teve a maturidade e a espiritualidade ou o ensino correto. Olha para Jó. Jó, talvez hoje nós não encontremos um homem na face da terra com a característica de Jó para Deus elogiar. E aqui você vê que esse homem era sincero. Mas a Bíblia tem a resposta. Vamos lá, pastor. Eclesiastes 9:2, depois o Salmo 73, verso 3. Então a primeira coisa que você tem que entender: você é crente, você é íntegro, você é sincero. Isso não quer dizer que você não vai morrer, que você não vai sofrer um mal, que você não vai sofrer alguma crise. Pode acontecer,
E a Bíblia, ela nos assegura disso. Vamos lá. Tudo sucede igualmente a todos. Tudo acontece a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. O mesmo sucede ao crente e ao descrente. Ao bom e ao puro. Ao bom e ao puro. Tanto quanto ao impuro. Tanto quanto ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Tanto ao que jejua, como ao que não jejua. Quem ora, quem não ora, pode vir o mal. Assim ao bom como ao pecador. Tanto ao bom, ao santo, ao justo, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Ao que jura, como ao que teme o juramento. É a Bíblia. É a Bíblia. E às vezes tem crente que na verdade ora, jejua, busca Deus, aí a filha morre, ou o filho morre, ou o esposo morre, ou não sei quem morre, e começa a disparar contra Deus. Quantos não serviam a Deus na igreja? Quantos não adoravam a Deus na igreja? Mas quando vem uma catástrofe, uma luta, um desafio, uma tragédia, ele diz: eu não quero mais Deus, eu não sirvo mais a Deus, o papai morreu, cadê Deus? Onde está Deus? Falta de equilíbrio, falta de espiritualidade, falta de maturidade na palavra. Meu Deus. O Jó, a Bíblia começa mostrando o tanto que ele era crente e o tanto que ele era íntegro. Esse homem de vida tão íntegra, tão santo, tão bom, ele vai ser atingido. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui é que a tua espiritualidade, a tua integridade, o teu sacrifício não evita o mal de te atingir. Vamos lá, Salmo 73, 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista falando, os ímpios prosperando. E às vezes a gente questiona porque tem um pobre e aquele ali que é ruim, ele cresce. Vamos aí, Malaquias 3, 14, 15. Malaquias 3, 14, 15. Então a primeira questão é que a Bíblia começa adjetivando a vida de Jó para mostrar o nível de intimidade que ele tinha com Deus e o nível de caráter e moralidade que ele tinha. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos. Vamos lá, rapidinho. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha aí, esse daí, tinha muitos lá em Israel: não vou servir a Deus não, esse ali está com mal e está prosperando, esse ali peca e prospera. E qual é a crise de tudo isso, pastor Zé? Primeiro entenda que você, meu querido irmão, mesmo sendo íntegro, sendo santo, sendo justo, você vai sofrer calamidades, você vai sofrer consequências. E observem que a segunda coisa que você percebe aqui no texto é o ataque do adversário. O adversário, ele ataca a Jó. Satanás ataca a Jó. A própria Bíblia mostra em Mateus 4, primeiro, Satanás atacando a Jesus. Então perceba que esse adversário, ele sempre vai nos atingir, ele sempre vai querer nos atacar. Dele, Deus nos livra, Deus dá vitória. Mas o inimigo, ele sempre está procurando nos atacar. A terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto: primeiro, a integridade de Jó; segundo, o adversário de Jó; e terceiro, um tsunami na vida de Jó. Esse homem que é íntegro, esse homem que não tem pecado, vai acontecer um tsunami na vida dele. Esse homem que sacrifica, esse homem que ora, esse homem que busca a Deus, esse homem que é sincero, na verdade, a Bíblia diz que vai acontecer um tsunami na vida dele. E nós precisamos, queridos, atentar para isso. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Primeiro porque você tem aqui um Jó que tem uma vida de caráter. E agora a Bíblia diz que vai acontecer na vida desse homem um tsunami.
E quando eu falo de tsunami, é que Jó vai ser afogado dentro de um poço de sofrimento. Jó, ele vai entrar numa crise tremenda. Ele vai ser atingido por 4 inimigos. Eu coloco aqui sabeus, um raio, caldeus e a tempestade. Vão atingir os bens de Jó. Vão tirar a riqueza de Jó. Mas o maior corte, a maior dor é quando atingem a família de Jó. A Bíblia diz do versículo 15 até o 17: veio uma tempestade, um vento, e bateu contra os 4 cantos da casa de Jó. Seus filhos morreram. O mundo de Jó desabou. A vida de Jó, humanamente falando, prestígio, riqueza, sociabilidade, família linda, se acabou. Tudo se acabou para esse homem. E perceba que a Bíblia mostra que veio raio do céu, fogo do céu, veio inimigos, e a tempestade que atinge a casa, derruba a casa. Como é que pode, agora olha para mim aqui, como é que pode um homem de uma vida tão íntegra, tão santo, tão verdadeiro, tão bom, tão sincero, acontecer uma tragédia dessa? Acontecer uma luta dessa? E quando Jó, ele passa nisso porque a dor atinge Jó, a luta atinge Jó. E o diabo estava alegre porque ele disse: agora ele vai desistir, ele vai blasfemar. Eu me lembro de John Bunyan, quando estava no rio do sofrimento, da dor, vocês sabem da prisão dele. Mas ele disse que quando estava na dor mais profunda, ele disse que lá no poço do fundo, ele sentia a graça. É aqui que vai se vislumbrar a maturidade e o equilíbrio de Jó. Quantos crentes hoje, que na hora que vem uma dorzinha, um problema, ou morre um parente, ou morre um irmão, ele dispara contra Deus, dispara contra a igreja, dispara contra a Bíblia. Cadê a tua maturidade, o teu equilíbrio? Cadê a tua crença na soberania de Deus? Na vontade de Deus? Cadê a tua crença nessa soberania divina? O interessante aqui é que quando o mundo desaba para Jó, é que quando tudo se acaba para Jó, ele não tem argumentos, ele não vai procurar lógica, ele não vai procurar raciocínio. Oh Deus, por que para mim, eu um homem tão íntegro, eu tão crente, dizimista, de oração, por que veio isso para mim? Não! 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 Jó entendia a soberania de Deus. Jó sabia o que era o poder e a grandeza de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele sabia o que era a soberania de Deus. Por isso que quando você vê o Jó, é muito simples, alguém canta isso, Jó adorou e etc. Mas a questão de Jó adorar é porque ele tinha equilíbrio e tinha espiritualidade. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha conhecimento da grandeza e da soberania de Deus. Depois de tudo aquilo ali, a Bíblia diz que ele, olha aí, no versículo 20... levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nessa crise, nesse poço de lágrimas, nesse abismo de sofrimento, ele reconhece a soberania de Deus. O diabo pensava que a crença de Jó era nos carros, nos bois, na família. Ele pensava que a crença de Jó era na riqueza. Eu fico preocupado com gente que só prega riqueza e grandeza, como se a nossa vida espiritual dependesse disso.
Na verdade, o que acrescentava na vida espiritual de Jó era o temor a Deus. Riqueza, poder, glória, nome não aumenta a nossa comunhão com Deus, não acrescenta nada à nossa fé. Em nada, olha querido, isso aqui é lindo. Em nada a vida de Jó foi abalada. O Jó humanamente foi abalado. O Jó fisicamente foi abalado. O Jó psicologicamente foi abalado. Mas o Jó na fé não foi abalado. O Jó na fé adorou a Deus. Aleluia. É por isso que lá em Abacuque 3, 17 a 18, ele disse: ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, as manadas sejam espalhadas, não haja gado no curral, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Me diga uma coisa: a tua crença no comércio, a tua crença no teu filho, a tua crença numa riqueza, a tua crença é nos bens materiais. Nada disso acrescenta algo à tua fé, mas a tua fé acrescenta algo nisso. Ele dobrou, ele caiu, adorou e disse: eu não vim com nada para esta vida. Nu eu vim da terra e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor Deus para todo sempre. Então a terceira coisa que eu vejo aqui é isso. E eu analisando esse texto, eu vejo três coisas importantes. A primeira eu já falei: nossa integridade, nossa espiritualidade não evitam que as tragédias elas venham nos atingir. Nossa fidelidade, nossa integridade não evita que sejamos atacados por Satanás. É por isso que lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas de Satanás. E a terceira coisa, que aqui eu coloco o seguinte: na nossa vida, o que deve prevalecer é a soberania de Deus. É a soberania de Deus. Ok? Vamos lá? Soberania de Deus. O pastor vai ler aqui alguns textos. 1 Samuel 2,6, rapidinho, depois Deuteronômio 32, 39. Observem bem que eu tenho que entender que Jó, ele ficou na soberania de Deus. Na soberania de Deus, vamos lá. O Senhor é o que tira a vida e o que a dá. Soberania, ele tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele é quem desce para lá e manda subir dela. Isso. Pode ler outra aí. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, e mas nenhum Deus comigo. Isso. Eu mato e faço viver. Isso. Eu firo e eu saro. Isso. E ninguém há que escape da minha mão. Isso. Salmo 48. Salmo 40, versículo 8, depois Mateus 6, 10. Deleito-me em fazer a tua vontade, Isso. ó Deus meu. Pronto. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isso. Agora Mateus 6, 10, a gente sabe. Venha o teu reino, seja feita a tua. Mas lê Mateus 26, 42. 26, 42. E indo segunda vez orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Jesus orando disse: Senhor, faz a tua vontade. Ok? Então eu estou falando aqui essa maturidade na vida de Jó. Vamos então agora para o Covid-19. Pastor Ziel, eu estou acompanhando. Eu não tinha falado ainda sobre esse assunto, mas eu estou mostrando isso aqui porque é preciso espiritualidade para que você entenda a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês: doença, pandemia, Covid-19, tragédia, desgraça, nada disso aí vem de Deus.
Deus não mandou o Covid-19. Deus não mandou. Prova disso é que nós temos crentes morrendo no Covid-19, não é isso? Eu vi aqui de um estado que já morreram 18 pastores. E eu não entendo que Deus precisa de tragédia, de desgraça, para exaltar o nome dele. Primeiro porque a minha Bíblia diz diferente. Leia aí, Tiago 1, 13 a 14. A minha Bíblia não explica isso. A maior tragédia que aconteceu no seminário humano foi a morte de Jesus. De quem ele precisava para morrer na cruz e nos dar vida, Jesus já deu. Pode ler. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Muito bem, pode ir. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então preste bem atenção. Todo mal, escute aqui, todo mal que há na terra, tanto o mal moral, como também o mal natural, as tragédias, terremotos, maremotos, tsunami, que acontece na natureza, tudo que acontece hoje é devido ao pecado que o homem trouxe. A Bíblia diz, vamos lá pastor, rapidinho, Gênesis 3,17. Depois Romanos 8,22. Enquanto ele acha, a Bíblia diz, em Gênesis 1,31, que Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo bom. Mas o homem pecou. O pecado moral, mal moral. E esse mal moral também, como diz Champlin, ele resulta nesse mal natural. Pode ler. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Não, lê essa partezinha, o que é maldito? Maldita é a terra por causa de ti. Deus, ele é santo, não há maldade nele. Não há maldade nele, na natureza dele. A maldade é uma insuficiência humana. Não há maldade em Deus. Tem muita gente que diz assim: eu não quero saber de Deus, meu filho morreu, fulano de tal morreu, e cadê o Deus de vocês? Olhem para cá, Deus nunca criou tragédia para o homem. Ele criou a sentença do dilúvio por causa do pecado. Todo mal que existe no mundo é resultado do pecado, inclusive a morte. Romanos 5,12, por causa do pecado, a morte reina todo mundo. Precisamos entender isso. E a natureza, pastor Zéu, ela também foi atingida por causa do pecado, sim. Romanos 8,22. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a natureza geme. A natureza foi atingida, o pastor já leu, ela foi atingida por causa do pecado do homem. Deus criou foi um paraíso, Deus criou foi um Éden, sem maldade. Mas quando o homem pecou, tudo se torna maldito. Aí começa epidemia, começa praga, começa desastres. Ataques na natureza. Então olha para cá, Deus não criou nada de males. Agora você pode observar, lá na eternidade, Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia que o homem ia desobedecer. Deus sabia que Lúcifer ia cair também. Mas o que é maravilhoso nisso, olha para cá, crente salvo, é aqui que eu quero mostrar a glória de Deus. É aqui que eu quero mostrar a glória de Deus. Vocês sabiam
que quando o homem peca, Deus sabia, Ele na sua soberania, no seu poder, Ele deixou que isso acontecesse. Por que, pastor Zé? Eu não sei, mas Ele deixou. Mas a questão não é se Deus deixou ou não deixou, ou porque Ele deixou o homem pecar. A maravilha é que Deus não deixou o mal se perpetuar para toda a eternidade. Deus criou tudo bom, o homem pecou, o mal entrou na terra por causa do homem. E aí, pastor Wagner, pastor Luiz, que nós temos que entender o seguinte: eu pergunto, eu vivo no mundo? Nós vivemos no mundo, pastor Wagner? O crente vive nesse mundo? Então o crente, ele ainda vive nesse mundo cheio de maldade, que não foi Deus que colocou isso aqui. E ainda o crente, com esse corpo mortal, ele vai sofrer consequências. Mesmo já salvo, já lavado pelo sangue de Jesus, ele pode sofrer consequências. Mas a questão que o crente tem que adorar a Deus e glorificar é por causa do destino que ele tem. Essa é a diferença. Deus não criou o mal, Deus não criou as tragédias, o livre-arbítrio ficou corrompido. Agora, olhe bem para cá. Como Deus não criou o mal, o homem criou o mal. Agora, Deus, Ele usa isso, que hoje está aí, para concorrer para a glória do seu nome. Vocês podem observar que isso é interessante. A Bíblia diz em Gênesis 1:31, Deus fez tudo bom, Deus fez tudo perfeito. Jó era íntegro, mas por que a maldade foi? Por que a luta foi? Era uma prova para ele, sim. Mas isso é uma lição para nós. Então entenda que enquanto o crente estiver aqui nesse mundo, ele está sujeito a isso. Romanos 8:36, Paulo diz: nós somos entregues à morte o dia todo. Porque nós não fomos ainda revestidos da imortalidade. Nós não fomos ainda transformados em um corpo glorioso. Então escute bem, querido irmão, querida irmã. Você precisa entender a soberania de Deus na tua vida. Ah, pastor Ziel, é porque morreu o fulano de tal, morreu o pastor, morreu o meu filho. E cadê Deus? Nunca diga isso. Nunca diga isso. Eu comecei lendo aqui o Salmo 22. Eu comecei lendo aqui o Salmo 139. Quando você diz, por que Deus deixou essa tragédia acontecer? Por que Deus está assim? Você está criticando a Ele. Você está atacando a soberania dEle. Pergunte para Deus: Senhor, o que Tu queres me ensinar com isso? Qual é o Teu propósito na minha vida com esse sofrimento? Nós temos que ter a atitude da própria Noemi. O Senhor me atingiu e pronto, e acabou-se a conversa. Tem crente hoje que anda buscando logicismo, anda buscando entender a Deus. Tu és criatura dEle, te contenta com Ele. Deus não criou praga, males. Aí talvez você vai me usar, leia bem aí, Isaías 45, verso 7. Talvez alguém vai me usar esse versículo. Olha aí. 45, vamos lá. Verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí está falando, não do mal moral, mas do mal, calamidade, consequências. Então perceba que tudo que há nesse mundo, porque se Deus criasse essas tragédias, esses males, não, agora, hoje, Ele permite. E esse mundo está contaminado pelo pecado e nós vivemos nele. Quantos crentes não morrem de câncer? Quantos crentes não morrem de outras doenças? Isso, tuberculose, pneumonia, quantos? Aí alguém diz, e onde está Deus? Olhe bem para cá, olhe bem para cá. Esse mal do pecado veio, trouxe a morte.
Todos nós estamos sujeitos à morte e ainda vivemos nesse mundo. Mas o cristão que morre de qualquer doença como essa, ou desse Covid-19, ele não venceu o crente, porque o crente tem vida e vida com abundância, tem vida eterna. Quando entrou a praga, a maldade no mundo, a tragédia no mundo, por causa do homem, a morte por causa do homem, Deus mandou Jesus vir na própria humanidade, na própria carne, e Jesus vence a morte. Tragada foi a morte. Onde está a tua vitória? Hoje o crente pode adoecer, pode sofrer, mas ele fica tranquilo, porque ele sabe que já tem um destino garantido e uma vida melhor com o Senhor Jesus. É por isso que no meio de toda essa crise, vamos lá, Romanos 8, 28, no meio de toda essa crise, no meio de toda essa luta, o cristão precisa entender que Deus trabalha da maneira certa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, olha, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então pronto. Eu quero dizer a cada irmão, a cada irmã que me escuta, Deus não enviou pandemia, Ele permite. Tudo que há no mundo de males, tudo que há no mundo de consequências que atingem até a natureza, é por causa do pecado. O pecado trouxe isso. O homem abriu as portas para o pecado, e a tragédia está aí. Em Cristo, Jesus resgata tudo isso, e um dia a natureza vai ser transformada. Um dia nós seremos transformados, e vai se cumprir como Apocalipse fala: não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Mas enquanto nós ainda estivermos aqui, devido ao pecado, mesmo já perdoados, nós somos sujeitos a isso. Por que eu estou pregando isso aqui, queridos? Porque há muita gente que interpreta a Bíblia de maneira errada. E aí ora pelo uma fulano, ora e Jesus não cura. Aí ele diz: Jesus não existe, Deus não tem poder, Deus é maldade. Por que ele não evitou isso? Deus, Ele fez tudo bom, mas o homem estragou tudo. Para colocar as coisas no eixo, Ele envia Jesus, e Jesus vem para nos dar vida eterna. Queres um conselho meu? Fica firme, fique servindo a Deus. Em meio a essa pandemia, a esse Covid-19, vamos continuar adorando ao Senhor, porque o nosso destino já está garantido. Aleluia. Oh, aleluia. Leia aí, pastor, Filipenses, capítulo 1, verso 21. Olha o que o pastor vai ler. E o 22, olha o que Paulo diz. Vamos lá. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Olha, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele está dizendo aí que ele vive em dois polos. Ele não sabe, eu quero logo ir com Cristo, que é bom, mas ainda eu quero evangelizar. Mas se eu for agora, para mim tanto faz. Para mim tanto faz viver como morrer, eu sou de Jesus. Por que nós não temos hoje essa crença? Sabe por que nós não estamos tendo essa crença? Por causa de teologias erradas. Teologias pregadas de maneira fora do padrão de Deus. Teologias que não visam a glória de Deus. E nós temos que entender isso, querido irmão. A própria Bíblia, a palavra de Deus, ela diz isso para nós. Ela diz isso para nós. Leia aí, pastor, 1 Tessalonicenses 5:18. Medite nisso. Medite nisso. Diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade em mim, eu aceito a tua soberania, eu aceito o teu querer, mesmo que seja, ó Pai, em meio às lutas, eu vou continuar te servindo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é que ele diz? Em tudo dai graças. Aí, em tudo? Tudo. Em tudo? Tudo. Olha aí, em tudo dai graça, essa é a vontade de Deus. Aceite a soberania do Senhor. Ah, pastor Ziel, e os homens que morreram em Cristo, porque a Bíblia diz que nós estamos sujeitos a isso. E a Bíblia diz, leia bem aí, pastor, Salmo 116:15,
Olha o que é que a Bíblia diz da morte de um crente. Olha o que é que a Bíblia diz da morte de um salvo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é o quê? É a vista do Senhor. A vista do Senhor. A morte dos seus santos. A morte dos seus santos. Sabe por quê? Deus não deixou Adão viver no paraíso eternamente, porque se Adão vivesse eternamente era no pecado. Deus permitiu que a morte atingisse por causa do pecado. Aí agora manda Cristo, e Cristo vence a morte. E agora nós temos o direito de vida eterna, garantida por Jesus. Então eu quero te dar esse conselho. Tem muita gente aí dizendo: e agora como é que a igreja vai viver pós-pandemia? Ela vai viver do jeito que ela vive. Não é isso? A igreja, ela não vive a vida dela dependendo de crises. Ela vive a vida dela em Cristo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Conosco aqui, meus irmãos, não tem negócio de pandemia, pós-demia. Não! A vida do povo de Deus é em meio luta, batalha, aflições, mas ele vai caminhando, como diz Provérbio 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai, até ser dia perfeito. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos fazer como Jó. Eu quero te pedir, faça como Jó. Faça como Jó. Faça como Jó. Já que nós estamos nesse mundo ruim, nesse mundo maldoso, nesse mundo de pecado, já que nós estamos nesse mundo, ainda não fomos transformados, arrebatados, estamos sujeitos a isso, vamos continuar orando, vamos buscar a Deus. Mas uma coisa é certa: você já tem um futuro garantido, você já tem a vida eterna. Aleluia. Oh, glória a Deus. É por isso, queridos, que nós... Quem é que tem aí o outro hino? É tu? É por isso que eu quero dizer uma coisa aqui para você. Leia bem aí, pastor, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, mais essa referência. Vocês sabiam, eu coloquei aqui, a Bíblia diz que Jó, ele não pecou. Está no verso finais. A palavra pecar é ratar. Vocês sabem que essa palavra ratar, ele não errou o alvo. Olhe para cá, enquanto a vida de Jó foi atingida por esse tsunami, ele poderia errar, ele poderia criticar a Deus. Morreram os filhos que eram lindos, a família linda foi destruída, mas ele não cometeu ratar, ou seja, ele não perdeu o alvo dele, ele não perdeu a garantia da vida dele. E a Bíblia ainda diz assim, que ele não atribuiu falta a Deus. Tifilá é a palavra hebraica. Ele não atribuiu loucura, estupidez, tolice, indecência para com Deus. Você não vê Jó: cadê meus filhos? Por que tu fizeste isso? Eu que sou devoto, eu que oro. Há muitos crentes com isso. Creia na soberania de Deus, creia no controle de Deus. E vamos fazer como os 3 jovens do capítulo 3 de Daniel. Olha, rei, se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não nos livrar, fique certo que nós não adoraremos ela, porque só há um Deus nos céus, é o Senhor Deus. Como é que diz aí? Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Mais baixinho. E alegre-se o teu coração nos dias... Pode fazer uma bem baixinho. Da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Olha para mim aqui. Eu quero falar às famílias. Eu quero falar àqueles que perderam, as esposas que perderam os pastores. Eu quero falar aos irmãos do campo Tirirical, que alguns faleceram. Paulo diz que nada, Romanos 8, nada nos separará do amor de Cristo. Inclusive esse homem que escreveu 13 cartas, ele foi decapitado. E a história da igreja mostra tantos santos que foram perseguidos, foram atingidos para negar a fé,
mas o coração estava em Deus. Entenda a soberania do Senhor, meu irmão.